Fala galera, beleza? Hoje a gente vai ensinar para vocês a fazer essa axonométrica, que é uma imagem bem legal para vocês mostrarem todos os ambientes do seu projeto, como é que eles funcionam, detalhes de layout, de mobiliário, enfim. Para isso a gente fez a aplicação de algumas texturas e também a gente usou alguns brushes no Photoshop para fazer as escalas humanas e a vegetação. Então vamos lá? A gente vai começar exportando a imagem base do SketchUp, que é essa só com as linhas. E agora a gente vai renderizar. Aí vocês podem estar achando o que eu vou ter que renderizar para fazer essa axonométrica, para fazer um diagrama. Vou ter que ficar esperando um tempão essa imagem ficar pronta só para começar a edição do diagrama. Eu não vou fazer isso não. Mas eu preciso contar algumas coisas para você. Primeiro, essa imagem não vai demorar muito tempo para ser feita, porque não foi a imagem que você configurou, muitos materiais, nem está propondo uma iluminação absurda. E ela vai te dar isso aí que vocês estão vendo agora, o Material ID. Eu vou fazer um vídeo depois para explicar todas as características do Material ID para vocês. Mas o que vocês precisam saber agora é que ela é uma imagem que o V-Ray gera para a gente, separando os materiais com cores sólidas, bem diferentes. Como vocês podem ver aí, por exemplo, o rosa é a grama, todas as alvenarias são esse verde claro, as esquadrias o laranja. Então, imaginem que quando eu levar essa imagem para o Photoshop, utilizando uma ferramenta de seleção rápida, como a varinha mágica, por exemplo, a gente vai conseguir selecionar com muito mais rapidez e precisão as áreas em que a gente vai querer aplicar as texturas. Então, na verdade, você não vai estar perdendo tempo, você vai estar ganhando muito tempo depois lá na edição do Photoshop. Na verdade, essa é a grande dica dessa imagem, porque a gente vai conseguir selecionar todas essas áreas que tem esses mobiliários em cima, que eu acho que é o legal dessa imagem, com muita agilidade. Então, é bem interessante que a gente trabalhe com o Material ID nesse caso. Pronto, agora que a imagem finalizou, a gente vai salvar. E vamos lá para o Photoshop. Eu vou começar jogando no arquivo as duas imagens que eu gerei. Primeiro a imagem base, só com as linhas. E agora o Material ID. Colocar ali embaixo para não atrapalhar a visualização. E antes de começar a edição desse tipo de imagem, eu sempre gosto de calibrar a tolerância da varinha mágica, que é quanto você permite que a varinha mágica pegue de pixels. Então, para que ela não pegue de mais nem de menos, eu gosto sempre de fazer esse ajuste. Agora eu criei uma layer e, utilizando o pincel ou o brush com a cor preta selecionada, eu estou pintando as áreas que são cortadas da imagem, para ficar com aquela representação padrão de corte. Fazendo um pequeno ajuste no brush para poder pintar de uma vez só essa área aí dos pilares. Vou copiar lá para o outro lado, porque é igual, né? É idêntico. E beleza. Agora a gente vai começar a trabalhar com as texturas. Primeiro eu vou fazer aí a textura de madeira. Com a ferramenta mover, segurando o Alt, eu estou fazendo algumas cópias. Agora eu vou mesclar essas camadas para todas elas ficarem em uma layer só, que é mais fácil de trabalhar. Aí eu dupliquei a camada, né, para deixar ela já preparada para o outro ambiente em que eu vou utilizar. E utilizando a ferramenta transformação com o Ctrl T, segurando o Ctrl para fazer uma transformação livre, eu vou posicionar ela no ambiente em que eu quero aplicar. Pronto. Aí, quando a textura estiver bem posicionada, a gente vai lá na layer do Material ID para fazer a seleção com a varinha mágica. Vamos voltar para a layer da textura e vamos fazer uma máscara. A máscara é esse ícone branco com um círculo no centro. E ela é uma forma interessante de trabalhar porque ela não deleta definitivamente nenhuma informação do arquivo, ela apenas esconde. Então, a gente sempre precisa fazer algum ajuste aqui e ali. A máscara ela é a forma mais segura de trabalhar com esse tipo de ação, porque aí você consegue ter a textura lá para depois vir e fazer algum ajuste. Aí agora a gente está preparando, posicionando a textura no outro ambiente, que é tipo um auditório. Aí a gente vai lá no Material ID para fazer a seleção com a varinha mágica, depois volta para a layer da textura
e faz a máscara. A gente vai fazer o mesmo processo agora com a textura de concreto. Aí, para ganhar algum tempo, eu não fui preciosista ao ponto de posicionar a textura de concreto bem certinho, né, no ambiente. Porque realmente para o concreto isso não vai fazer tanta diferença. Mas se você quiser ir nesse tipo de detalhe, você pode ficar à vontade, tá? Tá aí o concreto. Bem, essa como é uma imagem que a gente trabalha muito com texturas, dá para dizer que esse é o principal processo dessa imagem. E deu para notar como a gente ganhou um tempo precioso com a elaboração do Material ID, né? Porque imaginem vocês o tempo que a gente ia demorar para fazer a seleção desse salão principal com esse monte de mesa e cadeira que tem aí, né? Ter que pegar cada espacinho, selecionar cada espacinho entre cada objeto e o piso. E aí a gente, né, consegue fazer isso com um clique só, utilizando o Material ID. Agora eu estou fazendo a seleção com a ferramenta laço e pintando de branco as áreas que a gente tem vidro. Eu não sei se vocês repararam, mas na hora que eu fui fazer o render, eu desliguei a layer do vidro para que isso não aparecesse no Material ID. Por que eu fiz isso? Porque como o vidro está na frente dos ambientes em que eu queria fazer as texturas dos pisos, ele ia atrapalhar na hora da seleção, porque aí o Material ID ia ter na frente do piso o material do vidro. E aí eu não ia conseguir fazer o que eu fiz para a aplicação das texturas. Aí nesse caso eu optei por fazer a seleção com a ferramenta laço mesmo, porque eu vi que seria simples, rápido e tal. Mas se vocês estiverem trabalhando com uma imagem que vocês vejam que vai demorar mais, que a seleção ela é um pouco mais difícil de fazer, vocês podem gerar outra imagem do Material ID para facilitar a seleção. Aí eu separei todo o vidro em uma layer só, que é essa layer vidro. E aí agora que eu já pintei todas as áreas, eu vou adicionar uma opacidade para ele ficar com esse efeito que é comum do material. Agora a gente vai aplicar a textura do intertravado. Como essa é uma textura que pega uma área considerável da imagem, eu vou ter que fazer muitas cópias para poder cobrir toda essa área. Essa é uma preocupação que fatalmente a gente tem que ter quando está elaborando esse tipo de imagem, né? De assim, pensar sempre na proporção do material, para que ele fique condizente com a proporção da imagem. Pronto, agora que eu terminei a textura, eu vou posicionar ela de acordo com a imagem, utilizando novamente a ferramenta transformação, fazendo uma transformação livre. Pronto. Depois que eu terminar de posicionar, eu vou aumentar ela para toda essa área que eu quero aplicar, que é todo o piso da praça. Aí, ó. Pronto, aí agora que eu posicionei, vou lá na layer do Material ID, com a ferramenta Varia Mágica eu vou fazer a seleção, vou voltar na layer do intertravado e vou fazer a máscara. Beleza. Para grama, eu preferi, nesse caso, não trabalhar com uma textura, eu preferi trabalhar com uma cor sólida, um verde clarinho mesmo. Isso aí é questão de composição, se você preferir, você pode aplicar uma textura de grama. Aí eu fui lá no Material ID e fiz a seleção da grama, só que esse pedaço aí eu não tinha pintado de grama lá no SketchUp, então o Material ID veio com a cor diferente. Por isso que eu fiz a seleção com a ferramenta laço. Agora a gente vai pintar o trecho da rua, que eu vou utilizar um cinza. Aparecer asfalto. Aí tirando aquela seleção que estava errada, né? Eu tive que tirar o trecho ali. Usei a ferramenta laço.
Pronto, separei o asfalto em uma layer, como eu estou fazendo com todos os outros materiais. Adicionei uma opacidade utilizando o fio, para deixar o cinza um pouco mais claro. Agora eu estou adicionando o modo de mesclagem multiply para todas essas camadas em que eu apliquei os materiais, porque aí eu consigo realçar as linhas da imagem base. Isso que eu acabei de fazer, eu também poderia ter feito duplicando a layer base e jogando ela lá para cima na janela de layers. Também era uma opção. Aí agora a gente vai começar a colocar as escalas humanas. Para isso eu vou utilizar os brushes, que são esses pincéis com diferentes silhuetas de pessoas. Aí é sempre legal quando você vai utilizar o brush, mexer nesses controles, né, para controlar o espaçamento, a diferença de tamanho entre elas, o quanto elas vão estar espalhadas umas entre as outras. Trabalhar com o brush é muito legal, porque depois que você tem ele configurado, você consegue clicar e arrastar, que aí o Photoshop vai fazer um número de cópias daquela silhueta. Isso agiliza muito o processo de preencher uma imagem desse tipo com escalas humanas. Uma coisa que se você trabalhasse com um PNG, por exemplo, ia demorar bem mais. Tá vendo? Aí eu estou segurando e arrastando, que aí o Photoshop faz o número de cópias de acordo com essa configuração do brush que você fez previamente. Ainda estou mexendo um pouco ali no espaçamento, vendo o que fica melhor. Aí com poucos cliques a gente consegue preencher a imagem inteira com escalas humanas. Pronto, vou só dar uma diversificada na escala humana. Colocando aí um outro tipo de silhueta. Pronto, agora que eu terminei com as escalas humanas, eu vou pegar a layer do vidro e vou colocar ela acima no painel de layers para que ela fique à frente das escalas humanas. E agora a gente vai colocar a vegetação, que também vai ser com os brushes. Pronto. Criei uma layer para deixar tudo separado. Eu já falei isso em outros vídeos, mas acho sempre importante ressaltar. Quando vocês baixarem esses brushes na internet, façam uma seleção assim que vocês instalarem, vejam quais são os mais legais, aqueles que vocês acham que vão utilizar mais, porque quanto mais brush, mais o Photoshop vai demorar para abrir, mais pesado ele pode ficar. Então é sempre prudente você fazer isso logo. Não façam igual eu baixei esse brush que está aí aparecendo na tela de vegetação, tem um monte de árvore feia e eu não fiz a seleção. Então, até para escolher a que você vai usar é ruim, porque é um monte de miniatura, você fica olhando e você não sabe direito qual escolher. Beleza? Pronto, tá aí a imagem. Eu achei que o resultado ficou bem legal, né? Ficou bem com a apresentação bem interessante, bem limpa. E aí, se você gostou do vídeo, se você quer melhorar o nível de apresentação do seu portfólio, fica ligado aí, se inscreve no canal. A gente também tem redes sociais, portfolio.arc no Facebook, portfolio.arc no Instagram, portfolio.arc no blog. E a
a gente se vê aí. Valeu!